Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e, dando continuidade ao módulo de doença arterial coronariana aguda e crônica, a gente vai ver neste vídeo duas questões do TEC, uma da prova de 2018, outra da prova de 2016, e o assunto que a gente vai ver, IAM do ventrículo direito, tá? E a gente também vai ver aí a abordagem farmacológica do IAM com supra de ST. Então, sem mais demora, vamos lá, TEC 2018. Assinale a alternativa incorreta sobre o infarto do ventrículo direito. Então, enunciado aí bem curto, ele quer aí a alternativa incorreta em relação ao infarto do ventrículo direito. Antes da gente ler aí as alternativas, vamos fazer aqui uma revisão sobre esse assunto. E aí eu vou dizer para você de onde ele tirou essa questão. Ele tirou aí da Diretriz Brasileira de Infarto com Supra de ST, tá? Ele tirou exatamente aí da página 44 da diretriz, tá? Eu vou dar um zoom aqui, tá aí, ó, um capítulo aí dedicado ao infarto do ventrículo direito, tá? Então eu selecionei aqui, né, os pontos importantes do infarto do VD que está aí nessa diretriz para a gente discutir aqui ponto a ponto, tá? Então, características do infarto do VD. Primeira característica, compreende um espectro de situações clínicas que variam desde disfunção do VD assintomática até choque cardiogênico. Então, ó, infarto do VD pode ter disfunção assintomática, como também pode cursar aí com choque cardiogênico, tá? Choque cardiogênico. Então, é importante aí a gente saber identificar o infarto do ventrículo direito. Segunda característica, na maioria dos pacientes, o VD retorna à função normal em um período de semanas a meses, sugerindo atordoamento isquêmico ao invés de necrose irreversível. Então, infarto de VD, né, geralmente aí há uma recuperação da função ventricular, porque após o infarto o miocárdio ele fica aí atordoado, mas em algumas semanas a meses, geralmente ocorre, né, uma recuperação da função do ventrículo direito. Outra característica, os pacientes que apresentam IAM de VD em associação ao IAM de parede inferior apresentam pior prognóstico. Ó, toda vez que a gente se depara com infarto de parede inferior do ventrículo esquerdo, a gente deve pesquisar comprometimento do VD, realizando as derivações especiais de V3R e V4R, tá? Por quê? Porque essa associação de infarto de parede inferior do ventrículo esquerdo com infarto de VD, né, essa característica configura um pior prognóstico, tá, para o caso. Então, toda vez que a gente estiver diante de um infarto de parede inferior, a gente deve buscar, né, se esse paciente tem comprometimento do VD através, claro, de um exame clínico e também das derivações especiais V3R e V4R. Isso é muito importante. Outra característica, pelo fato de o VD ter massa muscular muito menor que a do VE, sua demanda de oxigênio miocárdico é significativamente menor que a do ventrículo esquerdo. A perfusão coronária do VD ocorre tanto na sístole quanto na diástole, tá? Então, a massa miocárdica do VE ela é bem maior que a do VD. Então, durante a sístole, o VE ele espreme as coronárias durante a sístole. Então, a perfusão coronariana do VE, né, diminui durante a sístole, tá? Mas aumenta durante a diástole. Mas ocorre aí perfusão coronariana tanto na sístole quanto na diástole. Só que no VE, na sístole, diminui exatamente porque a massa miocárdica espreme aí as coronárias. Já no ventrículo direito, tá? A massa miocárdica ela é bem menor, né, que a do ventrículo esquerdo. Por isso, a perfusão coronariana ela ocorre tanto na sístole quanto na diástole. Outra característica, a elevação do segmento ST na derivação precordial direita, V4R, é o achado eletrocardiográfico de maior valor preditivo em pacientes com isquemia do VD. Esse achado pode ser transitório. Em 50% dos pacientes, desaparece após algumas horas do início dos sintomas, né? Então, aquilo que eu falei, toda vez que a gente suspeitar de infarto do ventrículo direito, a gente deve rodar as derivações V3R e V4R, sendo que V4R tem aí maior sensibilidade, né, para identificar infarto do VD. E ó, característica importante, tá?
a alteração, né, o supra de V3R e V4R, ele pode ser transitório, tá? E aí, em 50% dos pacientes, esse supra ele desaparece algumas horas após o início dos sintomas. Então, isso significa dizer o seguinte: se eu não tenho, né, se eu não tenho um supra de ST de V3R e V4R, né, isso não significa que eu não tenha infarto, né, um acometimento do ventrículo direito, porque essa alteração ela pode ser transitória, tá? Outra característica, a tríade clínica de hipotensão, campos pulmonares limpos e elevação da pressão venosa jugular na presença de infarto inferior é característica da isquemia do VD, embora muito específica, possui baixa sensibilidade. Veja, né, a gente quando se depara com um paciente com um quadro de uma dor precordial, tá? E aí, esse paciente no exame físico, ele apresenta, né, pulmões limpos, tá? Pulmões limpos. Ele se apresenta em choque e com turgência jugular, isso aí é muito específico de infarto de VD, tá? Mas nem sempre a gente vai achar esse quadro. Então o paciente ele pode ter infarto de VD e não apresentar essa tríade clássica, tá? Não apresentar essa tríade clássica. Por isso que possui baixa sensibilidade essa tríade e alta especificidade, tá? Outro ponto, o tratamento do infarto do VD inclui manutenção precoce da pré-carga, redução da pós-carga do VD, suporte inotrópico para o VD e reperfusão precoce. Então, ó, diante de um infarto de VD, o que a gente tem que fazer? Aumentar a pré-carga através de infusão de cristalóide, tá? Se for necessário usar suporte inotrópico, e é claro, trabalhar para a reperfusão precoce, tá? De preferência aí através da intervenção coronária percutânea. Então, outra característica, por sua influência na pré-carga, os nitratos e diuréticos podem reduzir o débito cardíaco e provocar hipotensão grave se o VD estiver isquêmico. Nessas situações, geralmente uma expansão volêmica com solução salina fisiológica normaliza a hipotensão e melhora o débito cardíaco. Foi aquilo que a gente falou, paciente em choque cardiogênico por conta de infarto do ventrículo direito, a gente precisa aumentar a pré-carga através de solução cristalóide, aí pode ser a solução fisiológica para melhorar a hipotensão e melhorar aí também o débito cardíaco. E os nitratos e diuréticos, eles, né, não podem ser utilizados nesse contexto. Por quê? Porque nitrato, diurético e também a morfina reduz a pré-carga, tá? Reduz a pré-carga. E a gente precisa o quê? Aumentar a pré-carga nesses pacientes. Então a gente deve evitar utilizar nitrato, nem pensar. Ó, o paciente não precisa ter hipotensão para eu não utilizar nitrato, tá? Se existe risco aí de ter comprometimento do ventrículo direito, tá? Eu não vou usar nitrato, porque o nitrato vai aí ocasionar um choque nesse paciente. Então eu evito fazer nitrato, evito fazer morfina e evito fazer diurético para esses pacientes que estão com infarto de VD ou suspeita de, tá? Ou suspeita de, tá ok? Outra característica, o bloqueio atrioventricular é um achado comum, podendo ocorrer em até 50% desses pacientes. Nessas situações, o marca-passo sequencial pode levar ao aumento significativo do débito cardíaco e à reversão do choque, mesmo nas situações em que o marca-passo ventricular isolado não contribui para a melhora do quadro clínico, tá? Então, né, a gente pode ter aí bloqueio atrioventricular em até 50% dos pacientes com infarto do ventrículo direito, e nessas situações está indicado aí o marca-passo sequencial para melhorar o débito cardíaco e reverter o choque cardiogênico, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui voltar para as alternativas da questão, lembrando que ele quer alternativa incorreta sobre infarto do ventrículo direito. Então vamos lá, letra A. A perfusão coronariana do VD ocorre tanto em sístole quanto em diástole. Exatamente isso, a gente viu, né? Que o VD, por ter uma massa miocárdica menor que a do VE, a perfusão coronariana ela ocorre tanto aí na sístole quanto na diástole. Então a letra A está correta, ele quer a alternativa incorreta, então a gente corta a letra A. Letra B. A tríade clínica de hipotensão, campos pulmonares limpos e a elevação da pressão venosa jugular apresentam
alta especificidade e baixa sensibilidade para o diagnóstico. Foi exatamente o que a gente viu, tá? Né? Essa tríade de pulmões limpos, tá? Choque e turgência jugular, ela é específica, ela tem uma especificidade muito alta para o infarto de VD, tá? Mas a ausência dessa tríade não afasta o infarto do ventrículo direito. Então a letra B está correta também, então a gente corta. Letra C, a elevação de segmento ST nas derivações precordiais direitas é transitória e desaparece algumas horas no início dos sintomas. Exatamente, a gente viu, né? 50% aí dos pacientes podem ter essa elevação do segmento ST nas derivações especiais V3R e V4R, tá? E aí isso pode ser transitório, né? Em 50% dos casos a gente às vezes não encontra lá o supra de ST, isso não afasta aí comprometimento do ventrículo direito. Então a letra C está correta, então a gente corta. Letra D. Utilização de marca-passos sequenciais pode ser útil para a reversão do choque cardiogênico em pacientes com bloqueio atrioventricular avançado. A gente viu isso, né, também em caso de BAV aí, que pode ocorrer aí em até metade dos pacientes com infarto do ventrículo direito, né, está indicado aí, né, o marca-passo sequencial para reverter o choque cardiogênico e melhorar o débito cardíaco. Então a letra D está correta, a gente corta a letra D porque ele quer a incorreta e vamos para a letra E. O tratamento com nitratos, via de regra, reduz a isquemia imposta ao VD e melhora o quadro clínico não negativo, né? A gente não deve fazer nitrato aí em paciente com infarto do ventrículo direito, tá? E até mesmo com suspeita de infarto de ventrículo direito. A gente não deve fazer nem nitrato, nem morfina e nem diurético, tá? Então a letra E está errada. Gabarito aí da questão, letra E. TEC 2016. No cenário do IAM com supra de ST, assinalar a alternativa correta, tá? Então, em relação ao IAM com supra, né, a questão aí quer saber a alternativa correta. Então, vamos para as alternativas. Letra A. O uso profilático de lidocaína é recomendado para reduzir a incidência de fibrilação ventricular. Veja, a gente não deve fazer lidocaína, porque apesar de reduzir, né, as arritmias ventriculares, né, os trabalhos mostraram que a lidocaína de forma profilática aumenta a mortalidade, tá? Então a gente não usa lidocaína profilática aí para reduzir a arritmia ventricular, tá? Então apesar de reduzir a arritmia ventricular, ela aumenta a mortalidade. Então a gente não faz aí lidocaína, então a letra A está errada, ele quer a correta, então a gente corta a letra A. Letra B. A recomendação atual é utilizar o beta-bloqueador por via endovenosa nas primeiras 24 horas, reservando-se a via oral para casos selecionados, como em pacientes hipertensos e taquicárdicos. Não, é o contrário. A gente deve utilizar o beta-bloqueador por via oral, tá? Dentro aí das primeiras 24 horas, e a gente deve reservar o beta-bloqueador venoso para pacientes hipertensos e taquicárdicos, né? Ele inverteu aí para tentar te enganar, tá? Então a letra B, ela está errada, então a gente corta. Letra C. Os nitratos não podem ser utilizados na formulação sublingual para a reversão de eventual espasmo ou alívio da dor anginosa. Não, sim, a gente pode fazer nitrato sublingual, né? A gente pode fazer para alívio da dor anginosa ou alívio aí do espasmo coronariano, tá? Então ele está dizendo que não pode ser utilizado. Pode ser utilizado sim, tá? A gente só tem que tomar cuidado, né, com nitrato naqueles pacientes com infarto do ventrículo direito, como a gente acabou de ver agora, tá? Então a letra C aí está errada, ele quer a correta, então a gente corta. Letra D. Os nitratos estão contraindicados na presença de pressão arterial sistólica menor que 90, uso prévio de sildenafil ou similares nas últimas 24 horas e quando houver suspeita de comprometimento do ventrículo direito. É exatamente isso, né? A gente, né, não pode utilizar nitrato aí em pacientes hipotensos. A gente sempre tem que perguntar se o paciente fez alguma medicação para disfunção erétil nas últimas 24 horas, tá? E quando houver aí suspeita, né, ou então mesmo confirmação de infarto do ventrículo direito, a gente também não deve, né, fazer aí o nitrato, tá? Então o nitrato está aí contraindicado nessas situações. Então a letra D parece o gabarito, mas vamos ver aqui a letra E, o que que diz? Letra E,
Recomenda-se iniciar o beta-bloqueador e titular a dose para um alvo de 80 batimentos por minuto. Ele quer saber aí o alvo da frequência cardíaca. Não, o alvo da frequência cardíaca no paciente aí com IAM, com supra, é em torno ali de 60 batimentos por minuto e não 80, tá? Em torno ali de 60 batimentos por minuto. Então a letra E não pode ser, a gente corta. Então o gabarito aí da questão, letra D, tá? Ó, lembrar, nitrato não pode ser utilizado nos pacientes hipotensos, não pode ser utilizado nos pacientes que utilizaram nas últimas 24 horas drogas para disfunção erétil, tá? E se houver aí suspeita de infarto do ventrículo direito também, o nitrato não pode ser utilizado. Então chegamos aí ao fim de mais um vídeo, né, do nosso módulo de doença arterial coronariana aguda e crônica. A gente viu aí infarto de VD, né, as características do infarto de VD, e a gente viu aí também a abordagem farmacológica no infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima!